Olá, sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou Bibiana Souza, terapeuta holística, e se você sente afinidade com a minha energia, esse programa é para você. Escolhi um tema, umas questões. Não era isso que eu queria falar. Não era escolher um tema. Escolhi um assunto. Tá. Olá, sejam bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou Bibiana Souza, terapeuta holística, e se você sente afinidade com a minha energia, esse programa é para você. E hoje eu vou conversar sobre um assunto que eu venho recebido em forma de perguntas lá no meu Instagram, que é onde eu divulgo meu trabalho, onde eu falo sobre as terapias, sobre as práticas energéticas. E muita gente tem me questionado e tem trazido situações onde encontram dificuldades de escolher uma terapia holística e um terapeuta holístico. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro da terapia holística existe muitas práticas energéticas que podem ser aplicadas, tá? O Reiki é uma dessas práticas, é um tipo de terapia holística. Mas existem tantas outras. Existe o Theta Healing, existe a constelação sistêmica familiar, existe o reiki, o xamanismo, existe até terapia através do som, né? Então a gente usa o som para acessar uma onda cerebral e trazer, eliminar crenças, trazer novas perspectivas de vida. Então existe uma grande ramificação dessas terapias holísticas. Então, o primeiro passo, na minha percepção como terapeuta, é tu te identificar com a terapia em si, com a prática, né? E aí sim, tu vai buscar essas informações, tu vai entender como funciona o Reiki, entender como funciona o Theta Healing, se tu gosta de uma terapia mais falada ou se tu gosta de uma terapia mais silenciosa, de só ir lá e deitar e relaxar, né? Então, tu vai usar as tuas características daquilo que tu gosta, daquilo que tu é, para tu poder escolher a tua terapia, a tua vertente, né? E é muito legal tu alinhar também as tuas expectativas em relação à tua terapia, né? A escolha da tua terapia. Então, isso também acontece se tu for buscar um psicólogo, um psiquiatra, né? E até o próprio terapeuta, ele pode te encaminhar para aquela terapia que ele acredita que vai te ajudar mais naquele momento, né? Por exemplo, vou contar um caso meu. Eu tava fazendo terapia, né? Eu comecei minha terapia com psicóloga aos 17 anos e quando eu tava 19 para 20 anos, eu fui diagnosticada com depressão. E quem me diagnosticou foi a minha psicóloga, né? Então, trazendo as minhas questões para ela nas sessões, ela observando o meu comportamento, né? Fazendo uma análise bem completa. Chegou um momento da terapia onde ela disse: olha, eu não posso mais te ajudar só com a terapia. A gente precisa entrar com um atendimento psiquiátrico que vai cuidar da tua doença também com uma medicação. Então, o terapeuta também vai poder te fazer esse encaminhamento, né? De te dizer assim, olha, tu procura ajuda para o quê? Hoje, o que tu gostaria de resolver na tua vida? Então, tu vai explanar aquilo e a pessoa vai te dizer, ok, eu acredito que o reiki ele é mais indicado para ti. Eu acredito que uma terapia falada através do Theta Healing é melhor. Eu acredito que a constelação sistêmica vai te ajudar. Então, isso também, esse encaminhamento também pode vir do profissional. Mas nada impede que tu faça as tuas pesquisas, que tu busque entender o que são essas práticas, né? E que tu entenda também que a terapia, ela é um processo. Isso é muito, muito importante a gente entender, tá? Tu não vai num médico e ele te promete a cura daquilo instantaneamente. Ele vai te dar um tratamento. Quem vai fazer o tratamento? O doente. Quem vai fazer, quem vai traçar o caminho da terapia, quem vai colocar em prática aquelas possibilidades que junto com o terapeuta tu vai descobrir?
quem procurou a terapia. Normalmente as pessoas que ficam pipocando de técnica em técnica em técnica terapêutica são pessoas que ainda estão com dificuldade de entender que o caminho é ele mesmo que tem que traçar. E ficam esperando algo externo que os salve, né? E aí a gente entra nas questões de responsabilidade sobre a nossa vida, responsabilidade sobre os nossos processos, sobre as nossas experiências, né? Porque a gente tem que se responsabilizar também pelo nosso processo terapêutico. Não adianta eu procurar a minha terapeuta para falar de uma dificuldade que eu tenho há 20 anos e achar que em uma sessão aquilo lá vai se curar para sempre e nunca mais vai acontecer na minha vida. Porque não é assim que funciona, né? A mente humana, ela é complexa, o ser como um todo é complexo. O tratamento também tem complexidade. Então, a partir do momento que tu começa a querer descobrir qual terapia tu vai te identificar mais, tu vai pegar as tuas características, né? Vai pesquisar sobre as terapias em si, vai perceber se tu gosta de falar, se tu gosta de ficar quieto, se tu gosta de ouvir, né? E vai também entender, e isso também vai do papel do terapeuta, dele te explicar e alinhar essas expectativas. Então, o que tu busca com a terapia? E até onde tu está disposto, né? Então, não foi uma nem duas vezes que eu atendi pessoas que ainda não estavam realmente dispostas. Elas até diziam que estavam, mas elas estavam sempre com uma desculpa para aquilo que acontecia, estavam sempre colocando a culpa no outro, e eu não tratava o outro, eu não tratava o marido, eu não tratava a mulher, eu não tratava o filho, eu tratava a pessoa. Então a gente tenta entender ali qual que é a responsabilidade da pessoa naquele processo. Então, às vezes, realmente não é tão simples escolher qual terapia, né, que vai me beneficiar mais. Eu posso testar uma e testar outra? Sim, eu posso. Mas o testar não é uma sessão, né? Então, a gente faz anos de terapia porque a gente está em constante transformação, a gente está em constante movimento, né? A gente está em constante contato, existe troca de energia, existe emoções que se afloram, existe percepções novas de mundo que vão mudando a gente e a gente tá sempre em transformação. Então a terapia ela não é algo fixo e imutável. Ela precisa também ir se transformando junto com o teu processo. Então é um trabalho em equipe, né? Principalmente na terapia holística, né? É eu, a pessoa que me procura, né, o cliente e a equipe espiritual, né? Então a gente trabalha todos juntos. Se só uma parte dessa equipe trabalhar, não vai fluir, não vai adiantar. Se só eu fizer a minha parte, ou se só a equipe espiritual, ou se só a pessoa que procura fizer a sua parte, nós não vamos colher realmente os frutos dessa terapia. Outra questão também, pessoal, que é levantado muito, né, ali nas minhas mensagens do Instagram, que eu recebo muito, e até mesmo quando o pessoal vem receber o reiki, né, na minha sala de atendimentos, ai, fui num lugar e não me identifiquei, não consegui me sentir à vontade com aquela pessoa e tudo mais. A gente precisa entender que o terapeuta, ele é um ser humano. Então, se ele é um ser humano, ele não sabe tudo. E além dele não saber tudo, ele também tem os seus dias mais desafiadores, os seus dias mais leves, né? Ele tem as suas preocupações, ele tem os seus problemas. Então, é legal, primeiramente aqui, a gente eliminar a expectativa em cima do terapeuta, acreditando que ele é uma pessoa imune a tudo isso. Porque não existe alguém que seja imune, isso eu falo muito aqui. Vocês podem assistir todos os meus programas, que em todos eles eu vou falar sobre como nós estamos todos juntos nessa caminhada. Então, o terapeuta, ele estuda, ele pratica técnicas que podem te ajudar e que vão te ajudar. Agora,
Ele não é um guru mágico. Então, começando primeiramente a alinhar essas expectativas. E é extremamente comum que a gente não sinta afinidade com todo mundo. A gente vê isso no nosso trabalho, a gente vê isso lá na escola, a gente vê isso na família. Tem pessoas que tu tem mais afinidade e pessoas que tu tem menos. Tá tudo bem. Agora, uma coisa que é legal é tu ir começar a observar o trabalho daquele terapeuta, observar se a forma como ele fala tá dando para te entender, observar a forma como ele te trata, se te é agradável, né? Se condiz com os teus princípios, avaliar se tu conhece alguém que já foi atendido, ou mesmo que tu não conheça, né? Já atendi muitas pessoas que não conheciam ninguém que tinha sido atendido por mim e se identificaram, e outras não. O fato da gente se identificar ou não com o terapeuta não diz se ele é bom ou não é. Só diz que a gente não se afinou. E isso é legal a gente entender. Porque também tem pessoas que não gostam da gente como pessoa. E não quer dizer que a gente seja ruim. Só quer dizer que não fechou. Que talvez não conheça aquela pessoa o suficiente. Que talvez a forma que ela explica não tenha ficado claro. Que não tenha sentido confiança de contar os teus segredos. Porque a terapia ela é muito íntima. E tá tudo bem. Né? Então, se a gente tem a possibilidade de perceber antes como é que é o falar, o explicar, o se posicionar desse profissional, talvez a gente possa sentir mais afinidade com ele, porque a gente já sente afinidade antes de ir lá fazer a terapia. Mas também pode acontecer de tu chegar na terapia e dizer, poxa, achei que iria ser diferente. Agora, uma coisa, tá, que na minha percepção de terapeuta e de pessoa, né? E quem me conhece, quem já foi meu aluno, enfim, quem já trabalhou comigo, sabe que eu não abro mão, é a ética dentro do trabalho do terapeuta, dentro do trabalho do ser humano, enquanto agente dessa sociedade, né? Então, o terapeuta, ele não vai poder expor os problemas que tu trouxe para ele, não deve fazer isso. O terapeuta vai ter que ter um cuidado e um discernimento ao lidar com a dor de vocês. Então, às vezes, acompanhando o trabalho dessa pessoa antes, assistindo um vídeo dela falando, ou ouvindo uma indicação, tu já vai conseguir perceber qual que é o tato dessa pessoa. Ela é uma pessoa que tem tendência ao julgamento? Ou ela é uma pessoa que tem tendência ao acolhimento? Ela é uma pessoa que tem tendência a ser mais grosseira? Ou ela é uma pessoa que tem tendência a se posicionar, mas se posicionar de uma forma firme, mas porém educada? Então, tem tudo isso que a gente pode ir percebendo, tá? Hoje, existem muitas ferramentas que a gente pode ir percebendo a forma de falar dessa pessoa, né? Por mais que tu não seja uma pessoa que tá navegando na internet o tempo todo, a própria televisão, né? Olha quantas informações a gente traz aqui, olha quantos conhecimentos, o quanto tu tá disposto a entender realmente uma técnica, o quanto tu tá disposto realmente a entender um terapeuta. Porque existem pessoas que tu vai ter afinidade. E muita gente desiste no primeiro. Por isso que eu quis trazer esse assunto aqui. Porque eu vejo pessoas perdendo oportunidades de um processo tão bonito de transformação, de bem-estar, de qualidade de vida, porque não se identificaram com uma técnica ou um terapeuta. Quando, na verdade, tem para todo mundo. Quando a gente vai curando a nós mesmos, quando a gente vai acolhendo a nós mesmos, a gente automaticamente faz do mundo um lugar melhor, porque a gente fica mais em paz com quem a gente é. E quanto mais em paz com quem a gente é, mais em paz com os outros a gente fica. E é um ciclo. Então, gente, a partir do momento que a gente começa a encarar a nossa responsabilidade sobre a nossa vida, sobre o nosso processo terapêutico, a gente pode passar para pesquisar as técnicas,
para entender como a tua mente funciona melhor, né? O que tu mais gosta, o que tu realmente procura, qual é o tipo de relaxamento, qual é o tipo de terapia tu quer. E aí sim, pesquisar e procurar terapeutas que vão trabalhar com aquelas técnicas e ver como tu te identifica com a fala, como tu te identifica com a abordagem daquele terapeuta. Muito cuidado sempre com o senso ético. Claro que a gente não necessariamente descobre de cara que aquele terapeuta ou que aquela terapia não está indo por um processo ético, né? Isso também faz parte do processo, mas que a gente possa ficar mais tranquilo com as nossas escolhas, né? A gente faz isso também quando a gente vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? A gente também às vezes não se identifica. Se a gente vai falar com um psicanalista, fazer terapia com um psicanalista que segue a psicanálise, é diferente de uma terapia cognitivo-comportamental. Eu sei, porque eu já passei por isso. Eu, na psicanálise, eu não me identifiquei. Eu me identifiquei na terapia cognitivo-comportamental. E pra mim isso fez todo sentido, né? Eu não desvalido a psicanálise por causa disso. Só que para mim, para minha personalidade falante, ativa e participativa, não fechava. Eu precisava ser mais instigada do que isso, verbalmente. Então, só quis trazer essa explanação para a gente entender que a gente não precisa desistir dos nossos processos, porque a gente ainda não encontrou a técnica que lhe satisfaz, não encontrou o terapeuta, ou fez 2 ou 3 sessões e acha que já devia estar revolucionado. Lembrem que nós somos seres únicos, que a mente humana é muito complexa, que as terapias holísticas, elas trabalham o todo. A mente, a emoção, a nossa alma, a nossa espiritualidade e o nosso físico. Então, tudo isso envolve processos, não é mágica. As pessoas ainda confundem energia com mágica. Não é mágica, tá? É energia. Existe e flui e a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Mas não é mágica, a gente não faz aparecer e desaparecer sem esforço. A gente precisa se esforçar para esse processo. Então, se vocês precisarem de indicações, tá? Eu costumo indicar profissionais que eu conheço o trabalho, que eu confio no atendimento, que já me atenderam. Se são técnicas que eu não costumo trabalhar, se são técnicas que eu trabalho, eu super me indico, porque eu sou uma pessoa muito esforçada, né? Gosto muito do meu trabalho, faço com muito amor, muita gratidão e muito respeito pelos processos e pelas pessoas que chegam até mim. E eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês poderem estar entrando em contato e tirar suas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos. Espero poder ter esclarecido o máximo de dúvidas possíveis de vocês. Obrigada e até a próxima.